Eds é um tema que está mudando o jogo, né? Porque efetivamente ele tem que ser precificado dentro da aquisição de compra e cada vez mais a gente não está conseguindo vender nos marketplaces sem a ajuda do Eds. E para falar sobre isso, né, sobre esse investimento na indústria e no transporte, o quanto a indústria hoje patrocina diferentes cenários e qual o impacto disso no cliente final, embalagem, produtos, conversão. Vamos trazer então esse painel de Retail Media. Da indústria ao cliente final, o papel e a influência de cada um dos atores. Então, para começar aqui, eu queria convidar ela, que é a Head de E-Commerce Marketplace da BF Casas e BF Colchões, liderou a implantação do B2C online na indústria no atacado da família, estruturando a venda digital da marca própria e grandes marcas. Atua há mais de 10 anos na expansão de vendas e operações de marketplace, integrando indústrias, performance, logística e experiência do cliente, além de ser uma grande amiga. Vanessa Ferraz, Head de E-Commerce Marketplace e Marketing da BF Casa. Por favor, uma salva de palmas. Bem-vinda, Van. Seja bem-vinda. Por favor, Vanessa. Complementando, eu queria chamar ao palco ele que é formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização em mestrado em Direito Tributário, é professor universitário, possui MBA pela Fundação Dom Cabral e OPM pela Harvard Business School, diretor de Relações com Investidores e CFO da Têxtil Renoxville S.A. e desde 2024, diretor-presidente da Karsten S.A. Por favor, uma salva de palmas para Márcio Bertoldo, CEO da Karsten. Seja bem-vindo. E convidamos ela, que é líder da categoria de Lifestyle na Shopee, com mais de 12 anos de experiência em varejo, é especialista em desenvolvimento de negócios para o e-commerce, Cássia Santos, Head de categoria de Lifestyle da Shopee. Uma salva de palmas. Bem-vinda, Cássia. Bem-vinda. Por favor. Pode sentar, gente. Pode estar. Por favor. Vamos começar, Jean? Vamos. Então, para a gente poder começar aqui, eu queria pedir um favor. Se vocês pudessem se apresentar, falar um pouquinho das empresas, para a gente poder iniciar esse papo, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigada por estarem aqui, um privilégio estar falando. Obrigada, E-Commerce Brasil, pelo convite. Está do lado desses dois grandes nomes aí do varejo brasileiro. Meu nome é Vanessa, sou de Maringá, no Paraná. Sou a primeira da terceira geração de uma empresa familiar que começou há 62 anos. E temos uma indústria de colchão e revendemos cama, mesa e banho e também produzimos alguma coisa dessa categoria. Comecei quando me chamaram de louca, você vai vender colchão por marketplace, por e-commerce, em 2015. Então, foi uma jornada já de alguns anos vendendo no e-commerce. Começamos com Americanas, conheço a Cássia desde aquela época. E estamos hoje nos todos os grandes marketplaces, alguns anos também no nosso site próprio. E a nossa marca é a BF Casa, com a BF Colchões. Obrigado. Márcio, está sem microfone? Tá. Não, estou com o microfone. Boa tarde, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi formulado, dizer um pouquinho sobre a Karsten. A Karsten é uma empresa com 143 anos de vida. Ela foi fundada em 1882. Eu costumo brincar e dizer que nós somos um fóssil vivo da Revolução Industrial, ou seja, quando a Revolução Industrial estava acontecendo na Inglaterra, uns malucos de Blumenau resolveram sair de barco, de navio até Hamburgo, na Alemanha, e compraram os primeiros teares. Nós somos forjados, portanto, dentro de uma estratégia extremamente industrial que nos levou a ser o maior exportador de artigos têxteis do Brasil até a década de 90. A partir do momento em que a China se torna uma economia de mercado, em 2008, a Karsten viu seus mercados, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, simplesmente
de uma hora para outra deixaram de existir. Isso representava aproximadamente 60% da receita operacional bruta da companhia. E nesse momento a Karsten se volta, 2008 em diante, para o mercado interno. Como toda boa história, né, a Karsten teve um problema de grande dificuldade financeira, vinda ao mesmo tempo com uma tempestade perfeita, que foi a crise dos subprimes. Em 2008, nós fomos pegos de surpresa, com uma variação cambial enorme, o que levou a empresa a uma derrocada, que culminou em 2014 por uma parceria estratégica entre a família fundadora da Karsten, que já está na 5ª geração, juntamente com outros 4 sócios, dos quais eu sou um deles. E isso nos fez repensar o negócio como um todo. Nós levamos 5 anos, de 2014 a 2019, para botar o negócio em dia. Depois de 2019 até 2023, nós trabalhamos muito para a eficiência industrial. E, finalmente, agora, nesse período que nós estamos vivendo, nós estamos numa fase de planejamento e execução estratégica muito fundamentada na percepção do consumidor, da nossa cliente, que nos prestigia com as 2 marcas que nós temos, Karsten e Trussardi. A Trussardi também é uma marca que é gerida e administrada pela Karsten, e hoje, sem dúvida alguma, o digital para a gente é importantíssimo, como a gente vai conversar aqui hoje nesse nosso evento. Primeiro, prazer estar aqui, tanto tempo consumindo o conteúdo de vocês, né? Estou um tempinho no Marketplace, então prazer estar aqui hoje dividindo um pouquinho do meu lado. Eu sou a Cássia, sou líder de negócios na Shopee, dentro da categoria de Lifestyle. Dentro de Lifestyle é o universo mundo casa, então cama, mesa e banho, utilidades domésticas, móveis, ferramentas e brinquedos estão dentro desse universo. Estou na Shopee desde agosto de 2020, então tive o privilégio de acompanhar toda a transição da Shopee no mercado brasileiro. E espero contribuir bastante com vocês hoje. A Shopee é uma plataforma de marketplace, onde a gente já tem mais de 3 milhões de vendedores plugados dentro do nosso ecossistema. E vamos dividir bastante coisa legal aqui com essas 2 pessoas importantes aí do mercado. Obrigada. Obrigado, Cássia. Obrigado. Bom, pessoal, vocês viram que chama a atenção nessa rodada que a gente vai fazer agora. Nós temos uma empresa com mais de 60 anos, uma empresa centenária. Aqui na mesa, nós estamos dividindo o palco com a Shopee, que entrou no Brasil, né? Aí tem os seus acho que 8 anos, se não me engano, 5 anos que está no Brasil, e que, apesar de nova, tem todo um histórico aqui, mas como a gente consegue integrar essa miscigenação, né, de empresas muito antigas, empresas que já estão há muito tempo, com empresas mais novas, e o principal, empresas que estão situadas em regiões de interior. A Vanessa está em Maringá, a Carla está lá em Blumenau, e ainda assim a gente consegue ter muita relevância, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Então, para começar o nosso papo, Vanessa, eu queria começar te indagando. Tu está à frente de uma empresa que de fato tem muito tempo, muita história, que já aconteceu muitas coisas lá dentro, né, ao longo desses 60 anos, e tu precisa começar uma revolução interna nessa empresa, e eu acompanhei um pedaço disso junto, conheço bem a empresa de vocês. Primeiro, como é que foi para conseguir dar esse pontapé inicial de mostrar como uma empresa familiar, uma empresa voltada muito à venda B2B, né? Consegue começar a olhar para o B2C, vendendo colchão, que é uma coisa difícil de vender, um produto grande é difícil, ou ainda cama, mesa e banho, onde tem uma facilidade, mas tem um ticket médio que não é tão alto, então também te dificulta nisso. Então, quando tu começa com esse processo, e como é que tu enxerga esse retail media acontecendo lá internamente quando tu é indústria, ou ainda o Edis quando tu é revendedor nesse processo? Legal, vamos lá. No começo, acho que assim, eu escuto muito essa parte da estrutura familiar, do contexto, e muita gente vem, não, porque eu não quero trabalhar com a família, eu quero fazer o meu, e o que eles estão fazendo é tudo errado, eu quero fazer diferente, eu quero fazer sozinho, quero fazer o novo, né? A geração, assim, eu já estou nos meus 40, né? Geração mais nova, estou com os meus primos hoje, privilégio de estar com eles aqui, participando comigo. Se a primeira fez chegar onde chegou, é porque fez alguma coisa certa. E a gente está aqui para inovar e trazer junto. Então, essa construção em conjunto, que a gente tem que entender o limite um do outro, respeitar os desafios das gerações.
não vai ter certos assuntos que eles não vão compreender. Eles não vão dominar. Eu não vou dominar a IA como eles, jovens, estão vindo aí comigo para dominar essa parte. E cada um vai ter a sua potência. E essa união das potências é que vão fazer. Lá atrás eu tive a sorte da minha família entender que a gente precisava evoluir. Nós vendemos cama, mesa e banho, vendemos Karsten há mais de 30 anos no nosso atacado. E a gente começou com uma dor. A dor era: o atacado está morrendo. E a gente está vendo o Brás aí, o Brás está vazio, né? Muitas lojas fechadas. Maringá foi um polo atacadista de mais de 800 lojas. Hoje não tem nem 100. E a gente tinha feito um investimento enorme numa loja de atacado. Então a história começou: tem um monte de estoque aqui, o que eu vou fazer com isso? E começamos a vender na internet. Então acho que essa revolução da parte de família, de indústria, precisa ter coragem, resiliência. Hoje a gente já tem muita propriedade, dá para aprender e se estruturar antes de sair fazendo. Foi um desafio muito grande, uma barreira cultural muito grande. E quando a gente começou, já tive o privilégio de estar aqui algumas vezes com vocês no e-commerce, e sempre eu vesti a camisa do Marketplace. Eu fui impulsionada e tive grandes, eu digo até mentores dentro da Americanas que me ensinaram, eu sou muito grata de como vender na internet. Porque eles também estavam ali começando com o seller e eu começando. E eu tinha a estrutura de estoque, a operação, a vontade, a resiliência de tentar. Então, tudo que eles iam me oferecer, tá bom, vou tentar, vou aprender. E agora? Passei por isso com a Cássia no começo, né, Cássia? Desenvolvemos projetos até hoje. O que a gente vai inventar de diferente? Então, o Marketplace, para mim, é entender o ecossistema do Marketplace. Não adianta reclamar, não adianta jogar contra. É entender o ecossistema como um todo e se inserir nele. E aí a pergunta vem: do Retail Media, o Ads, a publicidade. Beleza, a conta é cara? É comissão, é custo de afiliados, é custo de Ads. Não dá para não colocar. Hoje são milhões. Você falou ali, eu até levei uns 3 milhões de sellers dentro da plataforma. Quantos produtos tem ali sendo mostrados? A publicidade vai fazer parte. O que mudou o nosso jogo alguns anos atrás? Um DRE muito bem feito. Hoje a gente faz a margem de contribuição por produto. Então tem lá custo do produto, todo o nosso custo de estrutura, custo da publicidade, custo de logística, e você tem a margem final por produto. Não adianta falar: vou vender, queimar a margem nesse produto aqui para depois alavancar minha loja ali. No Marketplace, você não sabe se o seu cliente vai voltar para a sua loja para depois vender aquele outro produto para equalizar a conta. Então, acho que o desafio que eu coloco do Marketplace é: estou há 10 anos no mercado, temos a nossa marca BF Colchões e BF Casa construída em parceria com eles, usando o Retail Media em todas as plataformas. Quando a Americanas lançou, fui a primeira a entrar ali com as Americanas. Eu mesma operacionalizei o Retail Media até 1 ano e meio atrás. Então, hoje tem uma cadeira lá dentro do negócio que faz, mas ele responde ali para mim, eu acompanho a casa, sabe que estava ali: Vanessa, como que você ainda está fazendo isso, né? Mas era ali onde era a assertividade da estratégia, e a gente construiu isso em parceria com os marketplaces, mas sabendo fazer a estruturação de uma conta para a rentabilidade junto. Muito bom. Todos nós aqui entendemos o quão é difícil e complexo, com a quantidade de variáveis que tem no mercado hoje, a dificuldade de fazer transformação digital, né? E agora tentem entender o quanto isso é exponencialmente mais difícil quando a gente vai para uma indústria têxtil secular para poder fazer essa transformação digital. A gente entende também que transformação digital, ela nunca vem antes de uma transformação cultural. E aí, Márcio, eu queria te perguntar, qual foi a principal mudança cultural que você precisou colocar na Karsten e como é que você enxerga esse desafio de fazer toda essa integração agora entre o digital, marketplace, retail media, dentro desse ecossistema que você está construindo? Essa é a principal questão. Essa é a questão que a gente vive hoje dentro da própria Karsten. Claro que isso acontece dentro da Karsten há uns bons 4, 5 anos. Mas se você for analisar toda aí qualquer bibliografia a respeito do tema cultura, você sabe muito bem que você não faz uma transformação cultural da noite para o dia, ou do dia para a noite.
é um processo contínuo de exemplo, principalmente do primeiro nível da companhia. Infelizmente, em alguns lugares é top-down. E você tem que ser o exemplo dessa transformação. Você tem que ter o famoso tira da cadeira toda e qualquer resistência. E não adianta, por mais que a gente queira fazer isso sem ou privilegiar as pessoas que trouxeram o negócio até aqui, em algum momento você vai ter que fazer uma alteração. Eu tenho muito cuidado, eu sou o CEO da companhia, estou o CEO da companhia desde 2024, e sabia claramente que para essa outra fase estratégica do negócio, nós precisaríamos trocar, né, algumas posições, reforçar outras áreas. Isso foi feito e está sendo feito, isso ainda é um processo, isso não acaba. Então, para você ter uma ideia, no nível 1 da companhia, nós temos um novo diretor industrial, nós temos um novo diretor financeiro, nós temos uma nova diretora de gestão de pessoas, e isso tudo sendo feito com o barco andando, trocando a roda enquanto o carro está andando, e a gente conseguiu entregar os resultados. Mas ainda há muito por fazer. Quando a gente inaugura essa decisão estratégica e a gente começa a executar de estar mais próximo do consumidor final, não tem como, você tem que trazer novo repertório para dentro da companhia. Você vai ter que trazer isso. Então, a mudança cultural que os novos trazem, junto com aqueles que estão com a gente dentro do processo, que já vem há muito tempo, é essencial. E isso, quando a gente implantou toda essa mudança na Karsten, que veio lá há mais ou menos 5 anos, e que eu continuo dando o toque do tambor, a gente percebeu que, mais ou menos, 20% vão sempre ser os detratores dessa nova cultura. 20% sempre vão estar junto com o processo de mudança. E 60% vão verificar, será que esse posicionamento estratégico novo vai dar certo? E aí eu me posiciono. A grande importância da gestão, na nossa visão, na nossa gestão diária, tanto de cultura, de mudança cultural que a gente tem feito, é rapidamente identificar os detratores disso e, ao máximo, tentar explicar o que é o posicionamento futuro da companhia. E aí tem uma grande chave. Se essa companhia, que tem 143 anos, não fizer as mudanças que precisa, ela sobreviverá pelos próximos 20, 50, 143 anos? E aí a resposta é muito clara. Uma empresa que foi uma plataforma industrial de exportação fazendo private label, se ela quisesse colocar como gestora de marcas, que é o que a gente está pretendendo fazer, ou ela se abre ao novo, ou ela morre. E isso foi o que aconteceu lá naqueles que fundaram a companhia. Ou seja, a Karsten, e é isso que eu tenho falado sempre em todos os encontros que eu faço com o time, a gente precisa continuar mudando para continuar sendo sempre o mesmo. Uma empresa inovadora, uma empresa que traz tecnologia em tudo que vocês possam imaginar que vocês consomem. Aí vai um merchan meu, me deem licença. Tudo, absolutamente tudo, desde o algodão escolhido, pelo fio feito, pelo tecido engendrado, pela cama com o toque de cooling, o geladinho para dormir, tudo é pensado em produto. E ora, como é que eu não vou divulgar isso dentro de todos os ambientes, online e offline? Como eu posso estar fora do digital e no digital eu posso estar fora do marketplace? É inexorável, nós teremos vários canais de acesso aos nossos clientes. Tem papel na loja física, tem papel ainda no B2B, no lojista B2B, tem papel no B2B2C, tem papel no marketplace, tem na loja própria, dentro do ambiente digital. Ou seja, essa ferramenta de coleta de dados que se transformou digital é essencial
para a gente voltar para casa, na fábrica, na indústria e dizer, isso aqui gira, aquilo lá não gira. Esse produto faz sentido, aquela cor faz todo sentido no Nordeste, aqui no Sul é outra pegada, no Centro-Oeste tem que ter um outro tipo de posicionamento. Então, a gente conta muito com as plataformas digitais, os marketplaces, para fundamentalmente ser um elemento de informação, de captura de conteúdo, para a gente poder continuamente e rapidamente fazer a mudança do rumo que a companhia está tomando. Deixa eu aproveitar, Jean, aqui, só essa união que nós estamos aqui também, a BF Casa, eu tenho a nossa marca própria de colchões, a BF Colchões, mas a BF Casa é o seller dentro da Shopee que revende a Karsten. Então, nós fizemos até uma reunião, agora há pouco tempo atrás, que como nós três vamos nos unir com uma Karsten que não faz a venda direta, mas tem a construção de marca para fazer no digital. Eu, como seller, sou a representante da Karsten para o público geral e a Cássia na Shopee ali sendo a plataforma onde vai chegar no canal. Então, essa união é muito rica. Então, como a gente pode unir forças para fazer esse crescimento e ser bom para todo mundo? Todo mundo sai ganhando. A plataforma, a indústria, a gente cuidando de um bom cadastro de produto, uma boa divulgação da sua marca, a gente entendendo com a Shopee qual é o 360 de campanha de afiliados, de campanha de retail media e junto nessa parceria estruturar uma conta que todo mundo sai ganhando, né? Então, acho que eu quis ajudar nesse exemplo porque muitas vezes as coisas são desconexas, mas por que não unir forças e unir as ferramentas para todo mundo crescer junto, né? Cássia, 5 anos de Shopee, 3 milhões de sellers. Então, a gente sabe por microeconomia que quando todo mundo quer alguma coisa, o preço sobe e a forma de desempatar isso é o Ads, né, de certa forma. E então, o Retail Media, eu queria que você falasse um pouco dessa evolução do Retail Media dentro da plataforma e o quanto que ela se resume a uma ferramenta de performance ou se ela já vem sendo utilizada como uma estratégia de marca, né, para justamente ganhar mercado e expandir. Não, legal. Bom, o Retail Media deixou de ser uma simples ferramenta, né? A gente entende que ela é peça fundamental da estratégia para fazer com que o negócio alcance o cliente final. Hoje, a combinação de soluções que a plataforma oferece faz com que o cliente seja impactado pelos afiliados. Hoje, nós temos mais de 5 milhões de afiliados cadastrados no nosso programa. Então, ele consegue se conectar ao nosso cliente, contando ali a história do produto, fazendo review, mostrando a facilidade que traz aquele produto em si. Então, a gente tem lives também. Dentro da live, o cliente conversa com a marca, ele pergunta sobre o produto, sobre a qualidade do produto, o tempo de entrega, e isso a gente entende que é fundamental para a experiência de compra do nosso cliente final, né? Então, o Retail Media ele passou de uma simples ferramenta, não é mais só preço, é mais sobre conexão e jornada de cliente dentro do ecossistema que está mudando o tempo todo, né? Márcio, eu queria pegar só esse gancho. Eu acho que a gente fala bastante no Retail Media, no Ads, mas tem um trabalho que eu acho que é um dos papéis da indústria. Quando a gente fala de marca, e tu trouxe muito bem isso, como é que eu construo essa propriedade de marca tendo 10, 20, 30, 50, 100, 500 sellers vendendo meu produto lá dentro do marketplace? Algumas empresas estão fazendo muito bem isso, e eu admiro algumas empresas que estão conseguindo trabalhar a melhor foto e distribuir isso para os sellers, trabalhar... e aqui eu não quero nem o ponto do que vocês estão fazendo, mas muito mais do que o Márcio acredita. Nesse papel, quando a gente fala no papel da indústria, posicionando os seus sellers dentro dos marketplaces. Para ser bem correto, a gente ainda não faz isso. Eu tenho que ser absolutamente correto com o palco e com a plateia. A gente tem muito para fazer. Como eu falei, a gente está num processo de mudança cultural bastante grande. Nós começamos a entender como é que esse mercado funciona, porque não é fácil você mexer o drive de um lado para o outro, mas à medida que vai chegando todo esse contingente de pessoas novas, vão chegando os conhecimentos, a gente vai começando a mexer esse drive. Meu sonho mesmo
é a gente ter uma grande reunião de todos os sellers em cada plataforma de marketplace, com uma estratégia muito firme em cima de cada marketplace, porque cada marketplace tem uma estratégia, né? Essa estratégia, a gente tentar o máximo possível fazer um alinhamento estratégico. Esse alinhamento estratégico, ele permear as coisas do dia a dia da companhia, seja no portfólio, no preço, inclusive de quem vai vender. E a partir dali a gente começar a fazer um trabalho de natural seleção a partir do nosso posicionamento oficial. Então, a partir daí, a gente fazer, como que se fosse o mundo offline, a gente fazer uma grande convenção de sellers da Karsten dentro da plataforma Shopee. E dentro disso a gente tem um alinhamento completo. Quem não está dentro do alinhamento, automaticamente vai perder relevância ou vai ter que investir muito para poder alcançar uma relevância. Então esse é o grande trabalho que eu acredito que a gente tenha a fazer e ver depois, né, se os dados que estão retornando desse posicionamento acabam por confirmar, né, essa nossa tese, essa nossa estratégia de posicionamento dentro das plataformas digitais. Bom, Juninho? Vanessa, vamos lá. Você trabalha com colchões também, que é volume, peso, e aí a gente adiciona isso ao teu investimento em ads, né? Então a gente está falando de frete, está falando de ads, está falando do comissionamento. Como é que a gente acha o ponto ótimo disso, né? Como é que você trabalha para achar o ponto ótimo de investimento em mídia, sabendo que você tem um custo logístico que é considerável e já tem o teu investimento em comissionamento? Qual que é a conta para achar esse ponto ótimo? É o desafio, né? Eu imagino. Porque a Cássia vai te arrumar espaço. A Cássia vai arrumar o Com banner. certeza, ela vai me pedir. Eu vou arrumar o produto. Negociação ao vivo aqui. Eu vou arrumar o produto para ela. Diminui o custo do O banner Márcio de vai arrumar roupa. produto. Obrigada pela brecha. A negociação depois. A gente combinou. Imaginei. A Cássia me conhece, sabe que é da minha cara, né? Gente, eu acho que a brincadeira é um pouco de coragem. Eu acho que vou pegar um gancho aqui de ir atrás e testar algumas coisas. De ter a coragem de inovar, de buscar algo diferente, porque tudo também é interligado. Se você inova aqui no mundo digital, se você dá uma sacada, uma cartada que faz diferença, essa conta pode fazer diferente. Eu adoro, a gente trabalha muito tempo juntos, agora eu e o Márcio estamos nos aproximando, o que nós vamos fazer de diferente? Porque o mundo online ainda é uma carta em branco, gente. Dá para tentar. Quem falava de afiliados há, vamos falar, 2 anos atrás? Não tinha isso. Quem falava do fulfillment há 10 anos atrás, como é hoje? Então, sim, é uma conta difícil, mas é uma conta que precisa ser montada, como eu falei agora há pouco. A gente faz a margem de contribuição por produto. Então, fazendo isso, você protege a sua margem. De vez em quando você vai ter que sacrificar uma margem ou outra ali para fazer uma alavanca, construir seu posicionamento. E eu acho que é um todo. É uma foto muito bem feita. Ainda tem gente, assim, parece tão básico ficar falando isso hoje nessa altura do campeonato, mas você tem muita gente fazendo ainda uma foto meia boca. A gente já conversou sobre isso, padronização, vídeo. Cássia, quantas pessoas estão usando o ecossistema completo da Shopee? Ainda não. Então, se a gente tentar, nessas outras ferramentas, tentar trazer o tráfego orgânico para compor essa margem, porque tem que colocar, vai ter o custo do full, vai ter o custo da devolução, vai ter uma taxa extra que vai acontecer ali. E o Retail Media faz parte já do processo, não adianta não fazer. São muitos concorrentes colocando o seu produto na plataforma. E hoje, dentro do Retail Media, não é só mais o bit lá de pagar lá 50 centavos por produto e tal. Hoje eles têm uma gama de ofertas, alguns vão dar certo. Eu já fiz coisas que não deram certo, não deu retorno. E aí é muito de um pouco do que eu comecei ali o gancho, de vir conversar, a coragem, negociar, conversar com o pessoal. Tanto a Shopee, tanto todos os marketplaces, estão em todos os eventos aqui do e-commerce Brasil. A gente ir nos stands, tentar falar o que você vai fazer também para me ajudar. Vamos entrar numa conta justa aí. Então, acho que a minha dica olha a tua conciliação, olha o detalhe da vírgula, da margem de produto para proteger toda essa conta, mas tem que estruturar tudo para ter a visibilidade e ganhar volume. Juninho, eu estava pensando agora aqui,
a gente está falando de fazer ads, não adianta eu botar dinheiro se eu não estou com a cama, com aquela história. Não adianta eu comprar o melhor lençol, né? Não adianta eu comprar o melhor jogo de cama se a minha cama, de fato, não me permite eu ter um bom sono. E aí eu queria tentar entender um pouquinho, Cássia, quais são os principais pontos que tu traria para a gente para dizer assim, olhem para isso aqui e aí vocês olhem junto para o ads, mas se vocês não olharem para isso aqui, não adianta. Tem isso? Playbook. Primeiro a gente um fala... playbook pode ser bem básico, mas só para a gente poder ter uma ideia. Cássia, deixa eu agregar, porque a minha pergunta era transmissão de pensamento. Transmissão de pensamento. Eu acho que um dos grandes desafios aqui, na realidade você tem dois mercados, né? O de revenda de marcas conhecidas, que a gente sabe notadamente que é um mercado que ou você tem um grande volume ou você dificilmente vai ganhar dinheiro com isso. E você tem o mercado de marcas próprias, que se divide também em dois. Um de marcas próprias conhecidas, como a Karsten, que é uma realidade, e um de marcas próprias desconhecidas, mas que querem se tornar conhecidas e consequentemente, precisam, mas pelo fato de serem desconhecidas, às vezes não conseguem manter um valor agregado muito mais alto do que aquela média de mercado. E em tempos de TikTok Shop, onde a gente tem visto aí até uma desvalorização de determinados produtos. Então, agregando a pergunta aqui do Vieira, como que você orienta os sellers, né, a construírem marca, a se tornarem mais relevantes? Quais as ferramentas que a Shopee dispõe para isso? Não, legal. São muitas partes, é uma pergunta muito grande, mas acho que primeiro falando de marca, a gente está falando menos sobre uma plataforma de compra e venda e sim de presença, né? Então hoje, quando a gente fala da Shopee, rapidamente, porque eu sei que a gente também está com o tempo um pouco corrido, a gente tem duas formas de vender dentro da plataforma, né? Primeiro, falando de presença, 1 a cada 3 brasileiros acessam o site, o app da Shopee por mês. Isso é um número bem impactante. O tempo médio de uso do aplicativo é mais ou menos de 11 minutos. Então, para a marca, é muito importante estar presente dentro desse ecossistema, alcançar esse cliente. E aí, falando de marca, a gente tem duas modalidades. Uma é a marca oficial, que é uma sessão que a gente iniciou em 2021, dentro da plataforma. De lá para cá, mais de 1.000 lojas agregaram dentro do nosso ecossistema. A gente tem grandes nomes como Samsung, BF Colchões, futuramente a Karsten, será um prazer, Grupo Boticário, dessa forma. E dentro desse cenário, essas lojas oficiais trabalham e operam B2C. Então, eles entregam para o cliente final e tem toda a operação. Nesse cenário também, é importante que a marca entenda todas as soluções de retail media, estude os resultados. A Vanessa é um excelente exemplo, porque, como ela falou, até o ano passado ela estava operando ads e ela não tem só o ads para olhar, né? Então, ela acompanha na unha ali o resultado, o retorno, se faz sentido, vai ter estratégia que vai funcionar e vai ter estratégia que não vai funcionar. Tá? E, junto a isso, todas as combinações de retail media. Do outro lado, para a marca que não opera no B2C, a gente tem um Umbrella, que é um microsite, onde a gente consegue conectar todos os distribuidores que a marca entende que são estratégicos para o negócio dela, junto à marca dela. E aí a marca tem esse olhar para esses distribuidores e consegue investir em ativações, em lives, em afiliados e trazer esse olhar de conexão com o cliente, mesmo não operando no B2C. E, como a gente estava conversando, conseguir escutar o cliente de uma forma bem rápida, se ele está gostando do produto, se a cor está certa ou não. A gente, falando da indústria de cama, mesa e banho aqui, temos coleções, né, que acabam e de 6 em 6 meses precisam ser lançadas novamente. Então, como que a gente usa o retail media não só para hoje, mas para amanhã, como planejamento de compra e venda ali do cliente e se conectando da melhor forma. E sobre o que é importante, né, conectando a primeira pergunta, o arroz e feijão é importante que o cliente chegou até o seu produto, ele precisa ter a resposta, ele precisa encontrar ali foto, vídeo, descrição, ele precisa fazer uma pergunta e ter uma resposta rápida, seja numa live, seja num chat de transmissão ali dentro da loja do vendedor ou da marca em si.
e utilizar a combinação desse ecossistema que é extremamente aquecido para impactar ele em diferentes formas, né? Quem aqui já não foi impactado na sua mídia social por um vídeo de um produto que você nem sabia que existia e que você nem sabia que precisava e comprou, né? Então, é muito do quanto esse ecossistema ele vai para além da plataforma e como a gente usa essa estratégia para se diferenciar dentro de uma plataforma com milhares de produtos, né? Acho que foi a primeira vez que eu fui impactado por produtos, esses produtos aleatórios assim. Foi quando veio aquela história do diquinhas da Shopee, dicas da Shopee, diquinhas do João. E aí, pô, tu olhava aquele negócio, no começo eu olhava, passava. Hoje, cara, quando passa, porque tem um monte de coisa ali que tu fica, não sabe nem que existia isso aqui. Então, eu realmente sou impactado por esse processo, é muito interessante. Vamos lá, Juninho. Quem estava aqui, à luz da plateia, por favor, quem estava aqui na primeira plateia do Camilo falando de China? Legal. Obrigado, produção. Eu estava estudando recentemente um material parecido desse com o do Camilo, e uma das coisas que me chamou a atenção e ficou na minha cabeça, e está na minha cabeça, provavelmente vai ficar por muitos anos, é que a gente está deixando de maneira silenciosa de ser um mercado que simplesmente vende produto e indo para um mercado e para uma marca, indústria, que se relaciona com o cliente através do produto. E eu vi muito disso na tua fala, na tua abertura e no que as meninas estão falando. Então, Márcia, eu queria perguntar para você como é que você, ou melhor dizendo, que dica que você deixaria para colegas, tal como você, líderes industriais, que estão vivendo esse momento de transformação digital, mas ainda não vê o canal digital, ou que ainda vê o canal digital como mais um canal e não como um ecossistema que precisa não só conviver, mas se retroalimentar. Qual dica? É uma pergunta, assim, tem que entender o mundo atual, tem que entender um pouco de qual é a tendência que nós estamos vivendo, para onde esse mundo está indo. Quantos por cento vai ser de marketplace daqui a 5, 10 anos? Vai crescer? Não vai crescer? Qual é a experiência que a gente vai ter no mundo físico, né? Na nossa categoria de produto? Se fizer sentido você começar a mergulhar dentro da análise de dados, o caminho está dado. O marketplace, o digital vira não só um canal de venda, mas sim um canal de coleta de dados. E aí a dica tem que mergulhar, tem que fazer parte do dia a dia, tem que viver a sua empresa, tem que viver o seu consumidor no dia a dia, tem que viver também com o seu cliente B2B, B2C, como a Vanessa, que está no mercado. Você tem que estar, como a gente fala, saindo da sua zona de conforto, que seria muito simples, estar lá em Blumenau, tocando a fábrica, mas o futuro seria inexoravelmente a perda de relevância de uma companhia mais do que centenária. É essa incomodação que nos faz sair, buscar, escutar, aprender. Eu estou aprendendo muito nos últimos tempos. Isso faz parte do processo de formação da vida das pessoas. Para mim faz muito sentido. Essa seria a dica, né? Aproveitando o gancho, assim, talvez dica não tenha sido, talvez melhor que isso. Você diria que esse foi o teu principal aprendizado nos últimos 5 anos? Quando falo do digital. Eu acho que a questão cultural é o meu principal aprendizado. Legal. Porque a questão cultural perpassa o digital, a gestão de gente, a gestão de pessoas, Perfeito. A gestão do cliente, seja on ou offline. Eu acho que a mudança cultural de uma companhia mais do que centenária, que na outra companhia que vocês fizeram aí na abertura, na Renovil, a gente tinha o seu Walter Ortmann, que faleceu há 2 anos atrás, estava com mais de 85 anos de CLT dentro da Renovil. E você imagina dentro de um plantel de profissionais, de funcionários da companhia, isso numa companhia como a Karsten, entre Blumenau e Pomerode, onde a cultura germânica é muito forte, você tem isso direto. Só que se você não conseguir trazer essas pessoas
que entendem e que estão contigo para entender o porquê que você está fazendo, você não consegue mudar. E automaticamente, na mudança cultural, aí você traz as ferramentas desse mundo moderno. Perfeito. Digital, marketplaces, entendimento do comportamento do consumidor, da consumidora, por aí vai. Cultura como estratégia no café da manhã, não é isso que a gente aprendeu lá? Acho que primeiro queria agradecer Vanessa, Márcio, Cássia, pela aula para a gente aqui. Acho que se a gente pudesse fazer um resumo, e não quero ser, enfim, tentar resumir o que a gente conversou aqui agora, mas ter um relacionamento entre marketplace, indústria, o seu fornecedor, para quem é seller aqui, conversar com o teu fornecedor, conversar com o teu fabricante, estar próximo do teu seller. Eu adoro quando eu escuto aqui a Vanessa conversar, pô, tu lembra que a gente estava lá em 2020, esse relacionamento não nasceu hoje. E elas não se conheciam antes dos marketplaces, isso foi criado junto com os marketplaces. Eu sempre faço muita questão de trazer a Vanessa aqui para o palco, sempre quando eu posso, porque a Vanessa faz um trabalho hoje que eu admiro muito, muito mesmo, que ela está muito próxima de todos os marketplaces. A Vanessa, ela conhece o nome do analista, do assistente, da gerente, do diretor, e hoje ela fala para mim aqui, Marcelo, quem faz a diferença no dia a dia é o analista, é o assistente, é o gerente. Ah, mas eu conheço lá o presidente. Esquece, esse cara não vai te ajudar no dia a dia. Quem vai te ajudar no dia a dia é quem está ali botando a mão, quem está apertando o botão junto contigo, que vai te dar a melhor promoção, que vai te dar a melhor oportunidade. Então, estar próximo dessas pessoas é muito importante. Então, tentem dentro das categorias que vocês estão hoje alocados, estar próximo das pessoas que operam o dia a dia dentro dos marketplaces. E não esqueçam do fornecedor de vocês, porque se vocês estiverem perto do fornecedor, é muito mais fácil você conseguir dialogar com ele e falar, olha, o vermelho não vende, agora o amarelo vende muito, e se for amarelo com vermelho vai vender mais ainda. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer isso junto com os fornecedores de vocês, o jogo começa a virar muito. Lembrem que isso aqui é um mercado onde a diferença do ganhar ou perder dinheiro é uma vírgula. Mas é uma vírgula muito tênue, muito pequenininha, uma linha muito pequena para isso. Então, quanto mais você conseguir pilotar isso de uma forma inteligente, dá a diferença de você poder ou não ganhar dinheiro. Acho que esse seria um bom resumo aqui. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Uma salva de palmas, gente. Agradeço.